Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: um relacionamento só pode dar certo quando ambas as pessoas entenderem o significado da palavra amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vamos nos relacionar com alguém, dificilmente nós podemos entender o que existe dentro do coração dessa pessoa, porque nós não levamos em conta aquilo que Deus nos ensina. E nem sempre nós sabemos que existe uma batalha espiritual acontecendo à nossa volta. Desconhecemos que cada pessoa que vive porque para Deus essa pessoa ela tem um propósito. E assim, nós vamos tentando encontrar o nosso espaço nesse mundo, formando relações, conhecendo pessoas, procurando as coisas que nós gostamos, criando uma opinião praticamente sobre todas as coisas. Mas também nós vamos percebendo que certas coisas dentro de nós não conseguimos controlar, assim como os nossos sentimentos. E tentando, dessa forma, encontrar o nosso espaço na sociedade, nós construímos nossos sonhos, pensamos nas nossas famílias, pensamos em tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. Só que, no fundo, nem sempre os planos eles dão certo. Na maior parte do tempo, as coisas são melhores dentro dos nossos pensamentos do que propriamente quando elas acontecem. E eu acredito que quando nós sentimos alguma coisa diferente por alguém, nós pensamos que aquilo é o amor. E se eu te perguntasse hoje, o que é o amor para você? Tudo isso vai depender das tuas experiências. Se você acabou de encontrar alguém e seu coração ele está se sentindo apaixonado, talvez o amor seja essa pessoa. Talvez o amor seja o filho que está nos teus braços, que acabou de nascer. Talvez o amor seja o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. O seu amor pode ser o seu trabalho, as coisas que você gosta. E assim a gente vai definindo o amor baseado nas coisas que nós encontramos no mundo. Mas o que será que é o amor? Eu só descobri que o amor era Deus quando eu comecei a ler a palavra de Deus. Porque isso não estava implícito em lugar nenhum. Ninguém dizia isso. Quando nós falamos amor, nós sempre pensamos em alguém, nunca em Deus. Mas quando eu entendi isso, tudo começou a fazer mais sentido na minha vida. Porque somente as pessoas que reconhecem que Deus é o amor são pessoas que têm contato com a palavra de Deus e assim têm discernimento do mundo espiritual. Sem Deus é impossível que o amor possa existir, porque o amor ele é um comportamento. Nós podemos ver o amor de Cristo nas atitudes de Cristo, porque amar não é buscar os seus próprios interesses, mas é poder servir a Deus e obedecer tudo aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. E o resultado do amor é sempre bom. Então vamos imaginar que você está querendo formar uma família, que você está querendo conhecer alguém e você não sabe quase nada dessa pessoa. Porque quando nós começamos a formar a nossa relação, nós formamos elas através do quê? Do olhar. Então nós vemos uma pessoa que fisicamente ela se encaixa dentro das coisas que a gente gosta, e assim nós começamos como se fosse um interrogatório para poder conhecer um pouco mais sobre aquela pessoa, sobre as coisas que ela gosta, as ideias dela, isso e aquilo, e assim nós vamos conhecendo a história que ela mesma conta. Dificilmente alguém no primeiro encontro iria contar toda a verdade sobre si mesmo. Às vezes existe sim uma verdade, só que essa se baseia apenas na forma que ela tenta se colocar como uma vítima de tudo que acontece.
Então é complicado que nós, através de uma conversa e através do olhar, possamos conhecer o coração de uma pessoa. Mas respondendo essa palavra, que Deus é amor, daria para se ter uma pista do quanto de Jesus existe nela. Mas o que adianta Jesus estar nela se Jesus não estiver em mim? E nós devemos também entender o papel de cada coisa. Por que será que Deus ele junta as pessoas? Qual foi a primeira ordem que Deus deu a Adão e Eva? O que eles deveriam fazer? Constituir a sua própria família. Eles iriam se tornar ambos em uma só carne, eles iriam povoar o mundo. Então nós sempre estamos replicando as coisas de Deus cada vez que nós formamos uma família. Só que para que isso seja uma verdade, Deus precisa estar nesse contexto e no meio de ambas as pessoas. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em 1 Coríntios 7, versículo 3 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: o homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de ser dedicado à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Então, quem disse essas palavras? Paulo, à igreja de Corinto. Nessa igreja havia muita imoralidade sexual. E Paulo ele notava que no comportamento das pessoas sempre existia uma busca e sempre existia uma razão e alguma coisa que estava gatilhando nessas pessoas esse comportamento. Porque o mal ele usa das brechas. Então, se nós olharmos as nossas relações hoje e eu te perguntasse por que um homem deve casar com uma mulher, qual seria a sua resposta? Paulo ele diz que o homem deve casar com a mulher porque ele não tem conseguido controlar os seus desejos sexuais. Então você imaginava que o casamento ele precisa envolver sexualidade, precisa envolver contato, porque a diferença entre um amigo e a sua esposa ou seu marido é o ato sexual. Vocês são amigos aos quais vocês tocam o corpo de uma forma íntima um do outro. Então essa relação ela precisa ser mais profunda, porque ela parte também do nosso coração poder ter a intimidade do outro, a entrega do outro. Só que conforme nós vamos nos relacionando com as pessoas, o tempo ele vai passando. A pessoa muitas vezes ela subiu lá no altar, ela fez um juramento perante a Deus, só que ela não voltou para casa sabendo que Deus era amor. E as dificuldades do dia a dia, as coisas que acontecem, elas acabam quebrando o encanto da pessoa. E quando nós perdemos o interesse, fica um tanto quanto complicado nós termos algum tipo de intimidade física com essa pessoa. Porque às vezes nós não suportamos nem olhar para a cara da pessoa, nem ouvir a voz da pessoa. E aí nós vamos vendo casais que eles já não dormem mais no mesmo quarto, eles dormem em quartos separados. Eles moram na mesma casa, mas não têm o mesmo interesse mais um pelo outro. E se a gente vem lendo o que Paulo está dizendo, ele diz que o homem deve cumprir o seu dever como marido. E que dever é esse? Se você ouvisse essa frase, você marido ou você que está numa relação, você tem que cumprir o seu dever. O que você acha que é isso? Na sua cabeça é você ser o provedor da casa, é você fazer o papel de pai, é você cuidar dos teus filhos. O que é para você isso? E a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. O que é isso? Ela tem que lavar a louça, ela tem que limpar a casa, ela tem que ajudar nas contas, ela tem que pagar. O que Deus está falando aqui?
Porque para nós pensamos nas obrigações dessa forma. Ah, eu pago as contas. Não, porque eu cuido dos nossos filhos. Não. E isso na cabeça da pessoa que não entende a palavra de Deus e o mundo espiritual é o suficiente para uma família ela continuar em pé. Ah, eu pago as contas. Então, o marido acha que quando ele faz isso, ele está fazendo demais. E a mulher também, quando ela ajuda dentro da própria casa, ela acha que ela está fazendo demais. Mas será que é realmente sobre isso que Deus está dizendo? Se a gente olhar hoje, a quantidade de pessoas que se separam e se divorciam é muito grande. As pessoas elas não conseguem formar uma relação muitas vezes por 2, 3, 4 meses. Elas já desistem. Hoje o bloquear ele ficou muito fácil. Então as pessoas elas separam, terminam, começa de novo. Separa, termina e começa de novo. Mas o que será que tem acontecido dentro dessas famílias? Vamos continuar lendo. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim, também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a esposa. O que ele está falando aqui? Bom, primeiro ele perguntou que eu tenho que cumprir um dever. Depois ele está dizendo que a pessoa que eu me relaciono, ela não é dona do corpo dela. Quem é dona sou eu. E ela também fala que a pessoa é dona do meu corpo. Então, ambos se possuem. Então nós temos uma situação de ambos possuir. Se algo é seu, você deveria pedir para poder usar? O seu celular, você pede para o seu marido para você usar ou você usa porque ele é seu? Então, tudo aquilo que é nosso, nós podemos usar sem precisar pedir o quê? Autorização, porque é nosso. E teoricamente, né, na teoria e na funcionalidade, quando duas pessoas se amam, elas iriam se desejar. Essa história de, eu não tô afim, eu não quero, eu não sei o quê, isso só mostra uma coisa, já não tem mais interesse. Porque tudo aquilo que a gente quer, nós fazemos. Eu duvido que chegasse para você e falasse sobre uma viagem ou sobre comprar alguma coisa que você queria ou qualquer coisa, se você ia ter esse tipo de comportamento, hoje eu não tô afim. Na verdade, o tô afim é simplesmente a forma de você demonstrar que já não existe mais interesse, que já não existe mais amor. Mas se o relacionamento ele fosse formado da forma correta, onde Deus é amor, o amor dura por toda a eternidade, o interesse ele não passa, ele só aumenta. Ambas as pessoas elas querem estar juntas, porque o estar junto envolve que ambas estão com Deus. E se ambas estão com Deus, elas praticam as coisas que Deus ensina. O perdão, a cumplicidade, você poder ser mais paciente, ser mais tolerante, você não visar apenas os seus próprios interesses. E nesse tipo de relação já não tem ciúme, já não tem desconfiança, já não tem aquelas coisas que desgastam, entre aspas, o amor humano. Porque quem pode tolerar isso? Viver numa casa onde a pessoa só vive reclamando e colocando defeito nas coisas. Então a gente nota que para Deus, quando nós formamos uma relação, ela é algo sexual. A relação não é isso que a gente imagina, que é dividir conta, que é dividir o mesmo espaço, que é dividir a mesma casa, que é fazer tudo junto. Não, não tem nada a ver com isso. E é por isso que, quando nós negamos a origem das coisas da forma que Deus pensa, a família, ela rui. Porque só fica uma obrigatoriedade de se pagar conta e não tem, entre aspas, benefício nenhum. Você volta para casa e não tem nada. Só que dentro de você existe uma sexualidade, existe um desejo, existe uma vontade. E aí, se dentro de casa você não tem e você é um ser instintivo, o que vai acontecer? Vai começar a te atentar fora de casa. Então olha que ele continua dizendo: que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Então é para que nós possamos aumentar a nossa espiritualidade, que ambos poderiam se negar. Por quê? Porque eles iriam focar 100% da atenção no Senhor. Só que depois que passar esse período,
mas devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Olha por onde o diabo entrou na tua casa. É pelo teu não. É pelo teu hoje eu não tô afim, hoje eu não quero, hoje eu não tô nisso e hoje eu não tô naquilo. E aí, o que aconteceu? Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Não, eu limpo a casa, eu faço as coisas, eu cuidei dos nossos filhos. Tá, mas não fez o que tinha que ser feito. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus fala, tudo dá certo. Agora, se eu faço só o que eu acho que tem que ser feito, aí não dá certo. E essa tentação ocorre para os dois lados. É engraçado, conforme a gente vai lendo essas coisas, nós vamos tentando nos colocar diante da situação. E se eu falar isso para você, olha, o seu corpo não pertence a você. Ai, mas isso não tá errado, isso não é assim. Poxa, se eu formei uma família com uma pessoa, se eu diante de Deus eu fiz um juramento, se eu coloquei que ela é a pessoa que eu quero estar por toda a minha vida, eu não sou dela e ela não é minha, pô, qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido da forma que nós vivemos? Então eu vou falar uma coisa para você que eu não sei se você sabe. Independente de você concordar comigo ou não, é o que vai acontecer, porque está na palavra. Para que Deus colocaria essas coisas na palavra dele? Por que Deus nos orientaria sobre essas coisas, nos chamaria a atenção sobre esses fatos? É porque isso acontece. Acontece. E não tenta se achar que você é a melhor escolha, que isso e aquilo, porque não funciona assim. Se o Satanás entrou na vida de alguém, ele vai destruir essa família. E não adianta você querer justificar, porque é impossível viver uma relação sem Deus, sem o amor, sem o perdão, sem o Espírito Santo, sem os frutos do Espírito Santo. Então, quando você for escolher alguém, essa pessoa ela precisa acreditar nas mesmas coisas que você. Ela precisa ter Jesus como Salvador. Ela precisa ter as mesmas rotinas que você. De ler a palavra de Deus, de ouvir louvores, de frequentar a igreja, de evangelizar, de fazer de tudo. Ambos têm que ser a imagem de Cristo dentro da mesma casa. Se não for assim, sabe o que vai acontecer? Vai acabar. Ah, mas Deus não deixa divorciar, não pode, porque eu divorciei e eu não posso nem tomar a hóstia lá na igreja, lá, porque não pode, porque tá errado. Eu vou ler a palavra de Deus. Vou ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 7, versículo 15, 32 a 34. A palavra do Senhor, ela diz assim: porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Eu quero livrá-lo das preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo, mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar a sua esposa, e por isso é puxado para duas direções diferentes. Então Paulo ele continua nessa carta falando sobre as pessoas e sobre o que existe dentro do coração dessas pessoas. O marido não cristão ou a mulher que não é cristã, se quiser o divórcio, então que se divorcie. Pronto. Se a pessoa ela não tem Deus no coração, se a pessoa ela não acredita em Jesus, você não vai viver bem dentro da mesma casa. O que a palavra está dizendo? Nesse caso, o marido, a esposa ou a cristã está livre para fazer, pois Deus os chamou para viverem em paz. Então ficou evidente que não vai existir paz dentro de uma casa onde ambos não acreditarem nas mesmas coisas. É por isso que vira um inferno, é por isso que a pessoa ela não quer voltar para casa, é por isso que ela arruma um hobby onde ela passa o final de semana inteira fora. Vai andar do que for e fazer o que for, porque ela não suporta ficar dentro de casa.
Olha a importância da escolha. Eu sei que talvez você acabou se casando e nem tinha ideia dessas coisas. E hoje você está sofrendo as consequências da ausência de Deus dentro da tua casa. Porque a relação ela não fica certa. A relação ela fica da forma que o mundo ensina, não da forma que Deus ensina. E às vezes você está se desesperando, porque você quer arrumar uma solução, porque você está se convertendo e a pessoa não. Não existe solução para isso. Porque nós devemos fazer o certo lá no começo. Não começar errado as coisas e depois. Isso não quer dizer que ela não possa ou você se converter. Mas ambos precisam estar na mesma sintonia para que possa se existir paz. E se for para viver dentro de uma casa onde as pessoas elas se agridem, poxa, se nem dentro da tua casa, a pessoa que você se relaciona, você pode se sentir segura, não tem sentido para você estar dentro dessa casa. Essa ideia de ter que aguentar o outro até, porque você esquece. Aí acabei de ler na palavra. É melhor que ambos se divorciem. Não, mas meu marido, ele é cristão, sim, ele vai na igreja. Ele bebe um pouco só e me bate só e usa droga e faz umas coisas assim, mas ele é de Jesus, sim, é uma pessoa boa. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, se isso é uma pessoa boa, o que é o diabo, né? Então, nós sempre falamos as mesmas coisas. Que não é frequentar a igreja, não é fazer, é comportamento. Cristo é comportamento. Cristo não é lugar que você está, é comportamento. Comportamento. E ambos têm que se comportar da forma que Deus ensina. E aí vai existir desejo, e aí vai existir cumplicidade, e aí vai existir, entre aspas, o amor entre essas pessoas. Porque amar também envolve respeito. Só que como que a gente respeita uma pessoa que ela não consegue fazer aquilo que Deus ensina? E nós sempre vamos acabar nos colocando em situações as quais nós vamos ter que tomar uma decisão. Então, adianta você ficar se questionando e pensando, poxa, eu poderia ter feito tudo diferente, o meu casamento não teria acabado. A tua diferença é o quê? É servir mais a tua mulher? É servir mais o teu marido? É ter dado mais atenção? É ter feito o quê? Porque o teu dever estava lá em cima. Não cumpriu o dever, não tinha Cristo, não tinha nada, e aí? O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas desse mundo porque quer agradar a sua esposa e por isso é puxado para duas direções diferentes. Olha que no desespero de querer agradar a esposa, ele é puxado numa direção contrária. Então ele vai acabar desagradando a quem? A Deus. Se a gente olha a história de Salomão, por ter muitas esposas que acreditavam em coisas diferentes, que tinham culturas diferentes, por querer agradar essas mulheres, ele acabou jogando fora a salvação dele, porque ele começou a construir altares, ele começou a construir lugares de sacrifício, para que os deuses dessas pessoas eles pudessem ser adorados. Uma relação ela envolve muito mais que vontade, muito mais que beleza. Uma relação ela envolve você saber se dedicar. Então Deus ele fala, eu acho muito legal se vocês pudessem ler 1 Coríntios 7 inteiro. Na versão NTLH, se você colocar no Google, você encontra, se você não tiver uma Bíblia dessa. Porque lá ele vai falar exatamente sobre as relações, sobre o homem, sobre a mulher. Eu trouxe só um trechinho, só um pedacinho. Mas ele fala que os casados devem viver como se eles não fossem casados. Mas então você percebe que quando o mal está dentro do nosso coração, a gente sempre pensa no errado. Isso quer dizer que ambos têm que buscar o Senhor como a prioridade, não como um ao outro como a prioridade. Porque se Deus estiver no coração de ambas as pessoas, vai existir o equilíbrio.
E esse relacionamento ele só pode dar certo dessa forma. Então o sexo ele só vai deixar de existir se ambos concordarem. Já não é uma questão de hoje eu não tô afim. Porque ambas as pessoas elas têm sensibilidade para saber, poxa, a pessoa tá doente, a pessoa tá isso, a pessoa... Mas dá para você saber quando é uma desculpa. E depois não reclama das consequências. Porque aqui ficou evidente que é Satanás que vai cuidar. Então, que você olha o teu marido, ou você olha outra pessoa e fala, mas ele não tinha o direito de fazer isso. Quem abriu a porta pro diabo entrar na tua casa foi você mesmo. Depois não reclama. Não reclama. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te dar discernimento para entender essa mensagem. Que Cristo ele tenha que estar como fundamento das tuas escolhas. Cristo tem que ser o centro da tua vida e das tuas relações. E assim nós devemos aprender com o Senhor. Nós podemos agradar ao Senhor fazendo aquilo que Ele pede e aquilo que Ele ensina. Nós não queremos que as famílias elas sejam destruídas. Mas se for para viver com um inferno dentro de casa, não tem o menor sentido continuar vivendo assim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.